Vamos colocar de pé? Bom dia. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Glória a Deus, vamos estar orando, porque a soberania do Senhor sobre nossas vidas, ela é tão grandiosa que fez passar essa semana e vamos adentrar outra semana para a glória e honra do Senhor. Pai querido, estamos, Deus, na Tua presença para Te agradecer por estarmos aqui, Senhor, por mais uma semana vencida, Senhor, tempos chuvosos, ó Pai, mas eu sei que a Tua graça tem nos mantido de pé, ó Pai. Te peço por cada um que está aqui, por cada um que está ouvindo, ó Deus, através da internet, ó Pai, que o Senhor possa tomar conta, ó Pai, em todas as circunstâncias que nós estamos vivenciando, a Tua graça nos basta, ó Pai. Ó Deus, nos dê a graça, ó Pai, de vencermos mais uma semana, ó Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, que nós possamos ser instrumentos, ó Deus, a cada um, ó Pai, um para com o outro. Em nome de Jesus, te peço pelo este culto, ó Pai, por toda, ó Deus, a passagem desse culto, a mensagem, Senhor, que nossos corações possam estar ardentes, ó Deus, para ouvir tudo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, vamos estar lendo o recitativo bíblico, Isaías 12, de maneira uníssona. Todos juntos. Naquele dia você dirá:
Eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se, e tu me consolaste. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. Ó Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão das fontes da salvação. Naqueles dias vocês dirão: louvem ao Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações seus feitos e façam saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas grandiosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Amém? Os irmãos podem sentar, estaremos na participação musical do irmão Gilberto. A palavra de Deus é assim, que tudo que tem fôlego, louvem ao Senhor. Às vezes eu entro lá na internet fazer uma pesquisa sobre o Cântico dos Pássaros. Que coisa linda, né? É o Cântico dos Pássaros, cada qual mais lindo. Sempre passa assim no Globo Repórter, os pássaros cantando, e é coisa muito linda, né? Então eu vou cantar um hino que fala sobre o passarinho. Eu gosto muito, é muito antigo esse hino do Valdomiro Silva, que fala sobre o Cântico da Liberdade. Mas se eu fosse os passarinhos que somente vivem para cantar, cantaria mil louvores a Deus, todo dia inteiro sem parar. Que grandes coisas fez Jesus por mim, morrendo numa cruz pra me salvar. E se eu fosse como os pássaros, mil louvores a Jesus ia cantar. Canta, canta, o passarinho, exaltando ao seu Criador, mostrando aos homens quanto vale a liberdade, sem uma vida sem ter ódio nem rancor. Em seu cantar-te gozo e alegria, tem harmonia e perfeito amor. Vai cantando os pássaros, exaltando ao seu Criador. Mas se o homem pudesse contar as maravilhas do seu Criador, que faziam como faz os passarinhos, cantavam lindas melodias ao Senhor. Deus fez o homem para lhe adorar,
és o pecado, de olhar a felicidade. Canta, canta, passarinho, mostrando os homens quanto vale a liberdade. Canta, canta, o passarinho, exaltando ao seu mostrando aos homens quanto vale a liberdade. Uma vida sem ter ódio nem rancor. Em seu cantar tem gozo e harmonia, tem alegria e perfeito amor. Vai cantando um passarinho, exaltando ao seu vai cantando os passarinhos, exaltando ao seu canto. Vai cantando o passarinho, exaltando ao seu canto. Amém. Bem, nesse momento vamos ter um momento de dedicação de dízimos e ofertas e vamos cantar o cântico Te Agradeço. Durante o cântico os irmãos terão a oportunidade de dedicar ao Senhor dízimos e ofertas. Vamos nos colocar de pé? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço, eu te agradeço,
te agradeço, te agradeço, te agradeço. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor fizeste por nós, para nos salvar. Te agradecemos, ó Deus, pelo sacrifício na cruz do Calvário. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem permitido na nossa vida, pelas alegrias, pelas lutas. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor se faz presente, ó Deus, no meio de nós. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado para conosco, ó Deus, todos os dias. Por isso nós estamos aqui. O Senhor tem nos mantido de pé. O Senhor tem nos dado força, vigor, para nós estarmos de pé, para nós irmos trabalhar, para nós voltarmos, para nós fazermos as nossas atividades, ó Deus, e nós estamos aqui, ó Deus, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada irmão, cada oferta, ó Deus, cada pessoa que se dedicou a Ti, ó Deus, através da oferta, do dízimo, ó Deus. Te agradecemos, Deus, pela Tua presença conosco, Deus, nessa manhã. Fala aos nossos corações através do Teu servo, que nossos corações possam estar abertos para receber a Tua palavra nesta manhã, que te pedimos em nome de Jesus. Amém. E os irmãos podem sentar, o pastor está com a palavra. Bom dia, meus irmãos, na graça de Jesus. Bom, né, estarmos aqui reunidos essa manhã. Esse mês, o mês de agosto, né, o mês da juventude, o primeiro domingo foi lembrado os adolescentes. Hoje é o domingo do jovem, né, o jovem batista. Então, Deus continue abençoando a juventude batista espalhada pelo Brasil e toda a juventude desse país que tanto precisa, não é, do vigor da juventude, do trabalho da juventude, mas também precisa, não é, do aconselhamento daqueles que têm um pouco mais de experiência, da caminhada junta, né, caminhando junto, né, em diversidade de idade. Mas você, jovem aí, parabéns pelo seu dia. Deus continue te abençoando, suprindo todas as suas necessidades e cuidando de todas as coisas, né? Lembrando, né, que nós estamos aí com a Escola Bíblica Dominical funcionando 100%, né? Vamos lembrar aí, então as classes estão funcionando normalmente, com todo, né, todo o cuidado, não é, da questão da higienização, máscara e tudo mais. Então as classes estão funcionando e hoje voltamos, né, iniciamos, na verdade, a classe para aqueles que querem se batizar, aqueles novos convertidos. Então, não é, você aí que está interessado em batismo, todo domingo às 9 horas da manhã, estamos ali, né, no gabinete, o gabinete para estudar e não para puxar a orelha, né? Que quando fala de gabinete, alguns pensam que é só puxão de orelha, mas não, o gabinete é o lugar onde a gente cresce junto também, não é? Tanto do conselho, como conselho para mim, conselho para você, e no estudo da palavra, não é? É o lugar onde Deus também nos usa a tempo e fora de tempo, não é? Então vamos aí continuar pensando no crescimento da igreja, no sentido espiritual, no sentido de todas as coisas que Deus deseja. Essa manhã, além de agradecer a Deus pela vida da juventude, não é, Deus coloca no meu coração uma palavra pastoral, ou seja, uma palavra do meu coração para o seu coração em relação a tudo que está acontecendo, politicamente falando. Eu não gosto de falar de política, mas eu vou falar da palavra de Deus na orientação política do nosso país. Precisamos lembrar disso. Há muita confusão, há muito ativismo, há muito disse-me-disse, e nós temos que ter um pouco de cuidado como igreja. Tem que ter um pouco de cuidado como igreja. As pessoas lutam pelas suas vontades. A igreja não luta pela sua vontade, a igreja luta pela vontade do reino de Deus estabelecido na terra. É assim que a igreja trabalha. E pensando primeiro nessa primeira palavra pastoral à juventude, muito se espera dos jovens. Muito se deseja dos jovens, não somente familiar, né? A família,
a igreja, o dia a dia, os que estão perto, os que estão longe, familiares. O próprio jovem às vezes se cobra muito, porque às vezes o jovem está perdido, não sabe para onde vai, não é? A adolescência começa aquele surgir, né? O que eu vou ser, o que eu vou fazer, pelo menos a gente imagina assim, não é? Quem eu vou ser no futuro, e começa a estudar e começa a se interessar por algumas questões, sejam acadêmicas, sejam pessoais, mas em nome de Jesus, o texto de Marcos que eu quero falar para os jovens, e depois eu vou entrar na palavra também na questão política dentro da palavra de Deus. E entender que você jovem, que você que busca o seu futuro, você que está pensando na sua vida profissional futura, não é? Lógico que a gente quer ter um emprego garantido, não é? Lógico que nós queremos que tenhamos o recurso digno de trabalhar, de ganhar o seu dinheiro. Eu, quando ganhei o meu primeiro salário, eu fiquei muito satisfeito, fiquei todo contente, não sabia nem o que fazer, né? Mas quando eu era mais novinho, quando eu era mais jovenzinho, não vou falar pequenininho, mas jovenzinho, não é? Quando eu era mais jovenzinho, eu tinha um porquinho. Quem já teve porquinho que quebrava para tirar as moedinhas? Eu já tive um porquinho desse, não é? De quebrar e tirar as moedinhas. E eu fui juntando ali as moedinhas, né? Juntando as moedinhas. E aí o meu padrasto foi: quebra o cofre aí, Marcelo. Chegou o momento de quebrar, porque não cabe mais, está muito gordinho. Aí quebramos o porquinho, né? O porquinho de louça, era de louça. Quebramos o porquinho, muita moeda, mas eu fiquei muito contente. Ele me deu as 2 notas. Eu chorei pra caramba. Como que pode isso? Tanta moeda para 2 notas, não é? A gente vai aprendendo com a vida que o valor não está na quantidade, e sim na qualidade. Então, você jovem, não somente aqui da igreja, mas aqueles que estão nos assistindo, você que é jovem batista e jovem brasileiro, que a palavra do meu coração hoje é para a nação brasileira. Você, jovem brasileiro, tenha o texto de Marcos, capítulo 8, verso 36 em sua mente. Na verdade, todos nós temos que ter. Todos nós que nos declaramos como servos de Deus. Mas esse texto, não é? Eu quero deixar hoje pela manhã para a juventude. Para cada adolescente, hoje é o dia do jovem, né? Mas para cada adolescente, para cada jovem, para você que está aí buscando a sua faculdade, você que está buscando o seu trabalho, se especializar, de repente você não tem como ir para a faculdade, mas você está se especializando em algum trabalho. Se você está empregado, seja o melhor funcionário. Talvez não é o emprego que você queira agora, mas seja o melhor funcionário. Deus vai abrindo portas, ou nesse mesmo lugar que você está trabalhando, ou em outro lugar. Então, aonde nós estivermos, precisamos ser os melhores, inclusive como brasileiros. E aí o texto de Marcos que eu quero deixar para você jovem, não somente batista, mas você jovem. Marcos 8,36 diz assim: pois não adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. Estude, pense na sua profissão, pense no seu futuro, pense no seu amanhã, mas não esqueça de amar a Deus sobre todas as coisas, porque nada vai adiantar você trabalhar, você enriquecer e perder a sua vida, que é a alma aqui, ou seja, a sua vida com Deus. Então viva, jovens, viva o momento, seja bem dinâmico no seu momento de vida, estude se você tem condição de estudar, faça uma faculdade se você tem condição de fazer uma faculdade. Está tão fácil hoje, não é? Fazer uma faculdade. No nosso tempo que era difícil, hoje está muito fácil fazer uma faculdade, não é? Tem várias faculdades aí. Então estude, mas não corra atrás do vento. A Bíblia nos orienta a isso. Correr atrás do vento é o quê? O que adianta você ganhar o mundo inteiro com toda a sua capacidade intelectual e perder a sua vida com Deus? Não estou falando de perder a salvação não, porque eu não creio nela. Mas muitos correm atrás do vento e esquecem do principal, que é honrar Deus com a sua própria vida. Então honre Deus com a sua vida. Se por acaso você for para uma faculdade, seja um jovem de Deus lá,
seja uma jovem de Deus lá. Lá é o campo da batalha. Lá é o campo do conhecimento. E lá é que nós somos desafiados, como cristãos, o tempo todo. Tem professores, como em escola, não é, de início, que são homens e mulheres de Deus. Na faculdade também. Tem homens e mulheres de Deus. Não estou dizendo que não tem. Mas tudo coopera para que corramos atrás do vento. Tudo coopera para que deixemos as coisas principais de lado. Estude, se capacite, faça o possível para ser o melhor aluno, o melhor funcionário, o melhor filho. Quando eu estou falando filho, estou falando filha também. A melhor pessoa na face da terra, como um cristão. E Deus vai abrir portas. Amém? E agora eu quero falar para todos nós, no Salmo 127, como crentes brasileiros, no Salmo 127, como homens e mulheres de Deus, não importa a nossa idade, mas como cidadãos brasileiros. A palavra do meu coração hoje, essa manhã, ou seja, a palavra pastoral dessa manhã, está baseada no Salmo 127, que nos convida, no verso 1 e no verso 2, a refletir em tudo que está acontecendo. E interessante quando a gente está buscando o que falar, não é? Vem a memória, foge da memória. Eu sou assim, não sei você. Se vir algum pensamento, eu tenho que levantar e anotar, se eu estiver deitado. Senão depois já era. E aí, Deus está falando comigo nesse salmo, falou na segunda, falou na quarta, e depois eu esqueci. Qual é o texto mesmo que eu quero pregar domingo de manhã, meu Deus? Esqueci. Não vinha à memória mais, porque eu não anotei. O que o Senhor quer que eu fale para a igreja e para o Brasil? Não é? Para o povo cristão brasileiro. Salmo 127. O que o Salmo 127 diz nos versos 1 e nos versos 2? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeartes aos seus amados, aos seus amados, ele dá enquanto esses dormem. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos aqui mais uma vez reunidos. Obrigado, Senhor Deus, porque hoje lembramos do jovem Batista. Mas eu quero estender essa oração a toda a juventude brasileira. E que o Senhor continue a orientar a cada jovem no caminho que deve andar. Ajuda-nos, Senhor Deus, como mais experientes de idade, a sermos, Senhor Deus, conselheiros sábios para essa juventude. E ajuda a nossa nação, Senhor Deus, a entender que sem Ti, Senhor Deus, à frente de todas as coisas, tudo pode ser levado como pelo vento. Tudo pode ser correr atrás do vento. Porque o que adianta realmente o homem buscar tantas coisas e perder a sua alma? Então ajuda-nos como crentes em Jesus, Senhor, a entendermos a Tua vontade para esta nação. Ajuda-nos como crentes em Jesus, Teu Filho, a entender a vontade para os governantes dessa nação. Que o Senhor seja o cabeça de tudo o que acontece nessa nação. Em nome de Jesus. Amém. De nada vai valer projetos, esforços dos seres humanos se Deus não faz isso prosperar. De nada vai adiantar. E a preocupação do coração essa manhã é: se o Senhor não edificar a nação, quero chamar casa de nação, em vão vamos trabalhar. Cuidado com o ativismo, seja ele de qualquer área. Cuidado com o ativismo. Nós queremos ver essa nação transformada, não queremos? Queremos. Que Deus possa estar iluminando o presidente da República, os senadores, os deputados, os juízes, lá em Brasília. Mas talvez podemos estar correndo atrás do vento, se perdermos o propósito da igreja. A igreja não foi chamada para muita coisa que está sendo anunciada. Eu não estou falando que vem do governo.
Eu estou falando que vem do próprio povo. Do próprio povo. Porque podemos fazer um movimento aqui no bairro, não podemos, como igreja? Evangelístico, e alguém se infiltrar para se aproveitar do movimento. Ou não pode? Pode. Então, nem tudo que nós estamos ouvindo é verdade. Seja de que lado for. Nem tudo que nós estamos ouvindo é verdade. Nós estamos com isso e aquilo ao nosso lado. Glórias a Deus nas alturas. Que seja para a bênção dessa nação. Mas com paz, com tranquilidade, com harmonia, com decência e ordem. É isso que tem que acontecer. Porque muitos líderes se levantam como ativistas e não como pastores. Muitos homens estão se levantando como ativistas e não como líderes. Muitas pessoas estão se aproveitando de movimentos sociais para estragar o que Deus quer fazer com essa nação. Muita gente. Não estou falando que é o presidente, não estou falando que é ninguém do governo. Ok? Estou falando que é o povo. Que aproveita um momento e edita vídeos, seja de quem for, para dizer que fulano vai fazer isso, que ciclano vai fazer aquilo. E não é verdade. Não é verdade. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e a igreja do Brasil tem uma grande responsabilidade no progresso dessa nação. Então, de nada vai adiantar os seres humanos fazerem planos, planejarem, e o Senhor não prosperar. Porque nem tudo que é feito é de aprovação de Deus. Mas Ele permite que aconteça. Então, em nome de Jesus, a igreja brasileira precisa acordar. Porque ela pode estar sendo usada para bens pessoais. Mais uma vez, eu não estou falando do presidente e nem de nenhum governante da nação. Estou falando do povo. E principalmente do povo que se diz cristão. Ou nós amamos a Deus sobre todas as coisas, ou então nada vai adiantar. Ou Deus é o Senhor dessa nação, ou então nada vai adiantar. Porque o Senhor abençoa o justo. O Senhor abençoa o justo. Um lar próspero e feliz é o que diz o Salmo 127, é o que diz o Salmo 128. Ele nos lembra isso, não é? Ele vai nos lembrar isso. Tanto o Salmo 127 como o Salmo 128, ao que o Salmo 128 diz, bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, é aquele que teme ao Senhor. Mas nós temos visto e ouvido muita coisa de quem não teme ao Senhor. Mais uma vez, eu não estou falando do presidente da República, certo? E de nenhum líder da nossa nação. Eu estou falando de líderes religiosos, que está levando a igreja a fazer coisa que ela não foi chamada para fazer. Nós temos que fazer parte dos movimentos sociais? Temos. Nós temos que estar envolvidos pela causa da nação? Temos. Tem que ter pessoas de Deus lá? Tem. Mas a igreja não foi chamada para balbúrdia. A igreja não foi chamada para confusão. A igreja não foi chamada para quebra-quebra. A igreja foi chamada para mostrar Jesus para essa nação. Que feliz é ela quando Deus é o Senhor dela. Então, como brasileiros, nós precisamos entender que no Antigo Testamento a bênção ela era temporal, ou seja, terrena. Se a bênção está acontecendo na minha casa, na ideia do Antigo Testamento, se a minha família está prosperando, se eu estou prosperando, não importa como, Deus está me abençoando. Dá para entender essa ideia? Se está tudo indo mal, Deus está zangado comigo. Essa é a ideia do Antigo Testamento. Lembra de Jó? O que os amigos de Jó pensavam dele? Isso é um pecador dos piores. Está sendo castigado por Deus. E não estava. Não estava. Então, a ideia do Antigo Testamento é que feliz é a casa que prospera. Na visão humana. Mas não é uma verdade? Que feliz é a casa que prospera no Senhor? Que feliz é aquele que é bem-aventurado no Senhor? Por quê? Porque um lar que prospera e é feliz é a bênção por excelência. Porque quando a nossa casa está bem, nós estamos bem. Ou não estamos? Quando o nosso lar está harmonioso, a gente está bem. Pode estar tudo desmoronando à nossa volta. Mas a nossa casa está tudo em paz. E a gente se sente bem. Então que a nossa casa chamada Brasil tenha paz e prosperidade em nome de Jesus.
Que a nossa casa chamada Brasil cresça no conhecimento da verdade, porque é a verdade que liberta, não é isso? É a verdade que traz libertação. E aí, feliz é o homem, o verso 5 do Salmo 127, que enche a sua aljava, não é? De quê? De filhos. De filhos. E aí, quando houver uma peleja contra ele na porta, não haverá medo. O que é a ideia do Salmo 127 aqui? É a ideia de estar na porta de Jerusalém, ou na porta de Samaria, mas aqui é Jerusalém. Na porta de Jerusalém, tudo bem, porta de Jerusalém mesmo, não é? Porque aqui é um Salmo de Salomão, então é a porta de Jerusalém mesmo. E ali ficavam os juízes, os comerciantes, os homens de poder na porta da cidade, discutindo tudo que está acontecendo dentro da cidade, falando tudo que está acontecendo, fofoca, verdade, mentira. As decisões não eram tomadas no tribunal, as decisões eram tomadas na porta da cidade e eram levadas para o tribunal. Dá para entender? A ideia do Salmo 127 aqui no verso 5 é que feliz é o homem que tem pessoas que pelejam por ela na porta da cidade. Não é na porta da casa, não. É na porta da cidade, é onde se resolvia tudo. E não é assim até hoje. Fica um grupinho aqui falando de direita, fica um grupinho aqui falando de esquerda, fica um grupinho aqui falando de centro, outro grupinho falando de centrão. Não é isso. Até entre nós. E isso e aquilo outro, né, falando, e aí as decisões são tomadas. Até a própria igreja é assim. Né? Um grupo fala uma coisa, outro grupo fala outra, e muitas decisões já são tomadas antes de serem levadas para a Assembleia. Antes de serem levadas. Então, assim é a nossa nação. A nossa nação precisa entender que o coração do brasileiro precisa ser próspero, que o coração do brasileiro precisa ser feliz, que o coração do brasileiro precisa ser honesto, que o coração do brasileiro precisa ser de Deus, em primeiro lugar. Esse é o nosso chamado, de anunciar que realmente feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A nossa oração é que cada brasileiro tenha um lar próspero e feliz com a aprovação de Deus, não somente aos olhos dos homens. Não somente aos olhos dos homens. A nossa oração é que a nossa pátria amada seja próspera, feliz e com a aprovação de Deus. Com a aprovação de Deus. E não sendo manipulada por massa de manobra. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Cuidado com os ativistas. Cuidado. Porque por causa de ativistas a gente às vezes se perde. Porque o ativista ele taca fogo e sai fora. É igual o salteador e o ladrão, né, de João 10:10. Não é o diabo que vem para roubar, matar e destruir, é o ativista. É o líder ativista. Que taca aquele fogo no povo e vai embora. Não estou falando que o desejo de ver o Brasil transformado, de ver a nação próspera e feliz, está errado. Eu estou dizendo é que a maneira que às vezes é usada certas coisas e aproveitando de situações, não é? Inclusive crentes querem fazer ativismo para o seu próprio bem. O Brasil não precisa ser evangélico. O Brasil precisa ser de Deus. É isso que o Brasil precisa. O Brasil não precisa de uma religião. O Brasil precisa do Senhor. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não é feliz é a nação cujo povo é evangélico. Porque quanto mais evangélicos surgem no Brasil, o que esse povo está fazendo? O que nós estamos fazendo por essa nação? O que nós estamos fazendo? Então, cuidado com o ativismo. Vamos orar de verdade para o direcionamento dos líderes da nossa nação. Como eu costumo dizer, não interessa se você votou ou não em quem está lá. Nós temos que orar pelas autoridades, isso é bíblico. Nós temos que pedir a prosperidade do nosso país, isso é bíblico. Isso é bíblico. Mas nós temos que ter muito cuidado.
Muito cuidado. Porque por causa de ativismo, o Brasil pode se perder mais uma vez. Pode se perder mais uma vez. Muita coisa está sendo falada, muita coisa está sendo anunciada que não é verdade. Que não é verdade. Fico preocupado com as Forças Armadas. Você não fica, não? Eu fico. Eu fico. Porque quem já vestiu uma farda sabe muito bem o que é estar lá dentro. Sabe muito bem o que é estar lá dentro. Gente, olha o americano. Você já percebeu o americano? Não está perdido também. Mas quando ele passa diante da bandeira, o que ele faz? Ele cumprimenta a bandeira da sua nação. A gente vê brasileiro fazendo isso, a não ser fardado. A gente vê. O amor pela nação. Pátria amada Brasil é de verdade. A igreja tem que fazer a diferença nessa nação. Não com ativismo, mas mostrando quem ela é. Sal e luz da terra. Isso é a igreja de Jesus na terra. Eu fico muito preocupado quando alguma coisa acontece, nem de repente é a intenção. Mas fica aquilo ali, e aí generais têm que ficar se explicando. Você já viu algum general tendo que se explicar? Eu nunca vi. Dá ordem e ela tem que ser obedecida. Eu nunca vi um general ter que se explicar. E tem que ir agora se explicar. O líder, tem que se explicar. Nunca vi isso na minha vida. Você já viu? Não sei, eu estou com 56 anos, eu nunca vi isso na minha vida. E aí, não é porque tem ali, vamos falar verde oliva, mas não é só o verde oliva, que tem as outras fardas também. Mas como eu servi no exército, vou falar verde oliva. Mas tem a marinha, tem a força aérea, que pode estar sendo usada não pelo presidente da república, não pelos governantes do país, mas pode estar sendo usada como massa de manobra por alguns. Por alguns. Por causa do movimento. Eu duvido se tem algum militar nesse país que quer que vote 64. Duvido se tem. Duvido se tem. Aquele momento terrível que o Brasil viveu. Duvido se tem. O que eles querem? Ordem e progresso. Tenho plena certeza disso, como você, como brasileiro, quer e eu também quero. Mas nós temos que ter um pouco de cuidado como igreja. Não é? Cuidado com os ativistas, não é? Seja em que área for, pois se o Senhor não edificar esse país, em vão nós vamos edificá-lo. Em vão. Então, onde começa a transformação de uma nação? Na nossa casa, com os nossos filhos, com os pequenininhos, com a nossa família, que começa a transformação. E de família em família, de família em família, de família em família, nós vamos fazer esse país prosperar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você já percebeu que não adianta lutar de cima para baixo, ou não percebeu? Não adianta lutar de cima para baixo. O próprio Filho de Deus desceu para poder revelar o Pai. Então essa nação só será feliz quando essas crianças aí que estão aí pequenininhas amarem essa nação, serem patriotas. Quando esses pequenininhos aí entenderem o que é ser brasileiro e amando a Deus sobre todas as coisas. Aí nós vamos ver transformação. Aí nós vamos ver gente honesta. Aí vamos ver gente que diz não para a corrupção. Porque todo mundo que entra lá é comprado. Todo mundo, lógico que não é todo mundo. Mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Inclusive dos nossos meios, dos nossos. São comprados, vendidos. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Jesus disse isso. Ou diante dos anjos do meu Pai que está no céu. E aí, em nome de Jesus, vamos ser brasileiros de verdade, amando a Deus em primeiro lugar, e orando por essa nação, orando por esse presidente, o Bolsonaro. Gente, por que não? Orando pelos governantes lá, orando por aquela casa ali que nos representa, não é? Deputados federais e senadores. Deputado federal representa, o povo brasileiro,
e os senadores representam os estados brasileiros. Vamos orar por essa gente, para que inculque na cabeça dessa gente que o Brasil precisa de ordem e progresso. Para que fique inculcado na mente desse povo. Mas, não sei, só milagre. Não é por força e nem por violência. É por milagre. Então nós temos que ensinar esses pequenininhos aí a realmente serem patriotas. A amar a Deus sobre todas as coisas e realmente não ficar deitado em berço esplêndido, mas amar essa nação de coração. É isso que o Brasil precisa ver da igreja. Que o Senhor nos abençoe como brasileiros, para que sejamos prósperos, não aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus. Porque tem muita gente próspera aos olhos dos homens, mas não aos olhos de Deus. Não aos olhos de Deus. E como brasileiro eu fico preocupado, e como pastor fico muito mais preocupado com a igreja. Muito mais preocupado. Porque o que a gente vê não é paz. Não é paz. Dos aproveitadores, tá bom? Para ficar bem claro. Mais uma vez lembrando. Eu não sei o que passa na cabeça do presidente, você sabe? Eu não sei. Eu não sei o que passa na cabeça do Senado, você sabe? Eu também não sei. Dos deputados federais, eu não sei. Do Supremo Tribunal, eu também não sei. A gente só sabe o que a gente vê. Mas que caia por terra todos os aproveitadores, em nome de Jesus. De tudo, inclusive os crentes. Que caia por terra, sabe? Porque não tem como negociata para aquele que diz que é do Senhor. Não tem como. Isso precisa ficar inculcado em nós. Precisa ficar inculcado em nós como brasileiros. O verso 5 do Salmo 127 diz, em sua parte final, não será envergonhado quando pleitear com seus inimigos à porta. Mais uma vez lembrando. Por quê? Porque tem pessoas que te conhecem e te defendem. Então, se nós como brasileiros não lutarmos por essa pátria verdadeiramente como cristãos, não vai adiantar nada. Só vai chover no molhado. Pode trocar presidente, pode trocar Senado, pode trocar deputado federal, só troca as moscas. Continua a mesma podridão. Continua. Que haja paz nessa nação em nome de Jesus. E prosperidade, ordem e progresso. Não é? Mais uma vez lembrando. Era uma parte da cidade, mais uma vez lembrando, onde os assuntos, até as fofocas aconteciam. Então que haja um ajuntamento santo. Está se falando aí do ajuntamento de 7 de setembro, não sei a que ponto isso vai chegar. Mas uma coisa eu peço como coração de pastor, que haja paz nessa nação. Que haja paz e não ativismo. Que haja ordem e progresso e não ativismo. Está sendo preparado aí uma paralisação, não é, de caminhoneiros, já tem gente se aproveitando disso. Tem gente que se aproveita da palavra do presidente, tem gente que se aproveita da palavra de generais, tem gente que se aproveita da sua e da minha palavra. Que caia por terra todo aproveitador em nome de Jesus. Para que essa nação cresça e prospere no Senhor e não somente aos olhos dos homens. O Brasil precisa ver em nós, a igreja, a diferença que há como cidadãos brasileiros. Precisa ver. O mundo precisa ver. Então que haja um ajuntamento não para fofocas, que haja um ajuntamento não para partidarismo, mas que haja um ajuntamento para mudar essa nação de verdade. De verdade. Porque vem governo, muda governo, entra um, sai outro e nada acontece. Porque Deus não está na frente desse negócio. Porque não adianta ficar uma andorinha sozinha, não faz verão, ela não faz verão. Você já viu uma andorinha, quando voa um montão de andorinha junta? Não é o ditado aí que uma andorinha sozinha não faz verão? Então a igreja precisa ter um ajuntamento santo e não ativismo. Não ativismo. Muita coisa que a igreja participa é ativismo. Então que haja um ajuntamento santo, para finalizar aqui essa palavra. Que haja um ajuntamento de coração como brasileiro, que caia por terra toda mentira, que caia por terra toda artimanha, do homem e do maligno, que caia por terra, e que realmente essa nação seja transformada. O povo quer muita coisa, mas tem muito aproveitador aí no meio disso aí.
E aí a gente fica naquelas, né, fake news para cá, fake news para lá, na porta da cidade, né? E a gente fica sem saber no que acreditar. Mas uma coisa é certa, vamos orar e a verdade vai aparecer. E que haja paz. Eu não sei se realmente vai acontecer tudo isso que estão falando aí no dia 7 de setembro. Mas se acontecer algum movimento no dia 7 de setembro, que seja um movimento pacífico. Pacífico. Se for acontecer alguma coisa nessa nação, não sei que dia, não é? Que haja um movimento pacífico. Porque se muita coisa parar nesse país, quem vai sofrer? O menos necessitado, o mais necessitado. Certo? Quem que vai sofrer com paralisação de todos os caminhoneiros do Brasil? O mais humilde. O mais humilde. Quem vai sofrer se essa nação parar? O mais humilde. O mais humilde. Então, que haja realmente, aí eu volto à palavra de Marcos capítulo 8, verso 36. Não adiantará nada todo esse movimento se nós perdermos a nossa alma. Não vai adiantar nada. Que Deus ele nos use como igreja, aqui em Araruama e aonde ela estiver no Brasil, para sermos instrumentos como a oração de São Francisco de Assis. Olha só, hein? Um evangélico falando de uma oração católica, não é? Faça de mim, Senhor, um instrumento da tua paz. Espantou aí de um pastor falar da oração de um santo católico? Não. Faça-se de mim, Senhor, um instrumento da tua paz. Que a igreja brasileira seja um instrumento de transformação para o Brasil, sim, mas em paz. E que Deus te use como homem de Deus, que Deus te use como mulher de Deus, para que essa nação seja transformada. E vamos realmente colocar no coração desses mais novinhos aí, o amor por Deus em primeiro lugar, e o amor por essa nação. Realmente precisa isso acontecer, porque chega de ativismo, menos ativismo e mais patriotismo, em nome de Jesus, amém? Que isso aconteça. Que isso aconteça. No meu coração, eu seguiria a carreira militar. Já até falei isso, né, irmão Djalma? Já até compartilhei isso com o irmão Djalma. No momento que eu estava lá, para dar baixa do meu momento, né, obrigatório, eu queria fazer a prova para sargento do Exército. Mas, por algum conselho ali, eu acabei desistindo. Hoje eu já estaria até, né, na reserva aí, aposentado, que eu esqueci o termo aqui, né? Reformado, não é? Já estaria. E eu amava quando eu estava ali. Porque é maravilhoso, gente. Ou ver essa pátria salva, ou morrer pelo Brasil. De verdade. Isso não traz um negócio no teu coração, não? Em mim traz como brasileiro. O melhor é morrer por Cristo, vendo essa pátria salva. Amém? Que Deus te use para que o Brasil seja abençoado. Que Deus use o presidente para que esse Brasil seja abençoado. Que Deus use aquele lugar lá chamado Brasília para que o Brasil seja abençoado. E tudo que não é de Deus caia por terra. Em nome de Jesus. De verdade. Amém? Vamos orar? Que o seu lar seja próspero. Que os nossos lares sejam prósperos. Primeiro em Deus, para que essa nação realmente seja feliz. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos é dado de poder, Senhor Deus, meditar essa manhã em nossa nação através da Tua palavra. Então, se o Senhor não guardar, edificar essa nação, todo o trabalho pode ser totalmente inútil. Então que haja, Senhor Deus, realmente, primeiro um coração voltado para Ti, um coração voltado para essa nação, para o povo dessa nação, a qual eu faço parte, a qual fazemos parte, e que realmente seja uma pátria amada Brasil, em cada brasileiro, em cada brasileirinho, desde a tenra idade. Não é ativismo, Pai, que nós queremos. Nós queremos amor por esta nação.
É uma terra boa, Senhor, de gente boa, de povo bom. Então, Senhor Deus, que os bons se ergam para a glória do Teu nome, para que essa nação possa ser transformada. E toda artimanha, toda mentira, toda falsidade caia por terra em nome de Jesus. E usa, Senhor Deus, dos instrumentos necessários, aprovados pelo Senhor, para que realmente possamos ver essa pátria salva, transformada pelo Teu poder, Senhor Deus, que de nós flui, como Teu Filho mesmo nos diz. Rio de água viva, vindo para esta nação. Muito obrigado, Senhor Deus. Eu te peço isso como brasileiro, te pedimos isso como igreja brasileira, para que possamos ver essa nação transformada. E, Senhor Deus, que haja discernimento vindo do alto na mente de cada governante dessa nação, a começar do presidente da República, para que haja paz entre os poderes, Senhor Deus, como esse país está precisando. Que haja harmonia, Senhor Deus, no executivo, no legislativo e no judiciário. Que haja paz ali naquele ambiente, para que possa haver paz no Brasil. Como é pedido, haja paz em Jerusalém, pedimos haja paz no Brasil. Não somente para o Brasil, mas hoje especificamente para a nossa nação. E que ela realmente seja do Senhor. Usa cada um para a glória do Teu nome. E é em Jesus, Teu Filho, que eu te peço. Amém. Amém, queridos? Estamos assim encerrando o culto desta manhã. Deus continue te abençoando. Amém.